Bom, pessoal, esse daqui é o tema que nós vamos fazer hoje, tá? Por enquanto, tá oculto aqui, porque eu estou gravando essa aula no dia 20, ok? Então, não chegar na sexta-feira, né, dia 21, aí esse tema vai estar aberto aqui para vocês poderem fazer, tá bom? Bom, vocês vão entrar no tema 6, tá? Soft skills e hard skills. Como de costume, só tem um tópico, tá bom? Só tem uma aula desse tema. Aí vocês vão clicar aqui, né, no tópico 1, e aqui no tópico 1 vocês vão ter acesso a todo o conteúdo que vocês vão consumir aí no dia, tá? Você clica aqui na setinha, ó, que aí o conteúdo todo abre. Bom, como de costume, nós temos aqui um documento, tá? Para vocês poderem seguir, que tem um texto explicando melhor, conceituando bem, né? Sobre as soft skills e sobre as hard skills. E aí eu vou acrescentar com vocês aqui as life skills, ok? É interessante que vocês leiam esse texto, foi um texto aqui que eu separei, né? Para vocês poderem ler com um pouquinho mais de calma, né? Para aquelas pessoas que não se prendem tanto a essa questão do vídeo, né? Da questão auditiva da coisa, as pessoas se concentram mais lendo, né? Com uma certa calma. E aí é interessante que vocês, essas pessoas que têm esse perfil, né? Que é mais para leitura, tem um texto aqui, tá? Conceituando bem as soft skills, as hard skills, e aí falando também sobre as life skills, tá bom? Então, interessante aí que vocês leiam aí com um pouquinho mais de calma, alguns exemplos, inclusive aqui, ó, de soft skills para vocês poderem se reconhecer, né? Saberem se vocês têm essas soft skills aí desenvolvidas, se vocês têm alguma hard skills desenvolvida, tá? E aí depois a gente vai falando um pouquinho das life skills, tá? Que são as competências para a vida, tá bom? E aí, por fim, a gente tem a nossa atividade. Eu vou seguir com vocês explicando aqui por meio do próprio texto, tá bom? Bom, pessoal, o que são as soft skills, né? As soft skills são as competências, pensa assim num computador, né? O computador, ele tem a parte de software, né? Que é aquela parte que você não consegue tatear, são os sistemas, são os programas, a nuvem, né? Isso tudo é a parte soft do computador, né? E a gente tem a parte de hardware, né? A parte física do computador, ou seja, teclado, monitor, né? Os outros aplicativos que você consegue desenvolver, né? Dentro do maquinário. E é exatamente assim que funciona, tá? As soft skills são as nossas competências comportamentais, beleza? Ou seja, comunicação, trabalho em equipe, capacidade de resolver problemas, liderança, inteligência emocional, paciência, calma, agilidade, facilidade em aprender, né? São tipos de soft skills que as pessoas podem ter desenvolvidas e também, lógico, né? Podem buscar aí alguma informação, né? Algum estudo, algum curso para poder desenvolver. Hoje em dia, né? Você entra aí em vários sites ou aplicativos aí de cursos voltados para desenvolvimento pessoal, você consegue desenvolver algumas soft skills aí que não necessariamente são habilidades que você já tenha, mas você pode também desenvolver novas habilidades aí que não nasceram com você, ok? Por exemplo, eu já nasci com uma habilidade de comunicação. Eu sempre me comuniquei muito, sempre fui de falar muito, sempre fui de ter facilidade de chegar no ambiente, conversar com as pessoas. Mas, por exemplo, né, criar um planejamento, ser uma pessoa que tem facilidade para se planejar. Isso foi uma coisa que eu adquiri ao longo da minha vida, né, por meio das minhas experiências profissionais, por meio das minhas experiências pessoais, né? Você costuma viajar com mais frequência, costuma cuidar, né, de uma família, então você sente a necessidade de, opa, eu preciso buscar desenvolver isso aqui, né? Então, essa capacidade de planejamento não é uma coisa que nasceu comigo,
mas sim, é uma soft skills que ao longo da vida eu pude desenvolver, tá? A soft skills, ela é desenvolvida só pela experiência? Não. Você pode fazer um curso, né? Pode participar de uma mentoria, que é alguém para te mentorear, para ser o seu mentor, né? Para te ajudar a desenvolver aquela competência, aquela habilidade, tá bom? E aí, a gente vai pular aqui para algumas soft skills em alta no mercado, ok? Vou até dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. Bom, primeira delas, né? Flexibilidade. Você precisa de flexibilidade para trabalhar, para estar no ambiente de trabalho. Por quê? Ai, Carla, eu tenho dificuldade com as mudanças. Cara, se é um lugar que as coisas mudam o tempo todo, se não todos os dias, tá? É o ambiente de trabalho. Às vezes você está acostumado ali, vai mudar um chefe, às vezes você está acostumada com a sua equipe, alguém é promovido, às vezes você está acostumado com aquele ambiente de trabalho, o setor muda, o layout muda, né? A empresa muda a missão, a visão, os valores, né? Ou seja, o direcionamento dela em relação ao mercado, a empresa muda alguma estrutura, a empresa muda de lugar, né? Você muda de função, a empresa muda a maneira com a qual você vai ser avaliado. Então, isso necessita de flexibilidade, né? Ah, eu não sou uma pessoa tão flexível, beleza. Então, você procura desenvolver essa capacidade, né, essa competência, ou então você vai procurar atividades que não requerem tanta mudança no dia a dia do desenvolvimento do seu trabalho, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que pensam assim, ah, eu vou ser TI, porque o TI, ele não precisa ficar se relacionando com muitas pessoas, não muda muito, todo dia você está na frente do computador e a rotina de trabalho é aquela. Realmente, a rotina de trabalho pode ser aquela, todo dia você vai estar ali na frente do computador. Mas todo profissional de TI que se preze, ele precisa estar em constante aprendizado. Por quê? Porque os sistemas mudam, os aplicativos se aperfeiçoam, né? A área de TI é uma das áreas mais mutáveis, né, do mundo inteiro, né? Se é uma coisa que muda, é a tecnologia, né? Meu marido mesmo, eu já falei que ele é dessa área, praticamente aí de 6 em 6 meses ele tem que estar fazendo um curso de aperfeiçoamento, porque mudou alguma coisa dentro da área que ele trabalha, né? Aperfeiçoaram algum comando, né? Algum sistema lá e ele precisa se aperfeiçoar. Então, gente, não tem para onde correr. Flexibilidade é uma coisa que a gente precisa trabalhar não só para o mercado de trabalho, mas para a nossa vida, ok? Trabalhar sob pressão, né? Isso aqui a gente está falando desde o início do curso, né? A gente precisa investir em inteligência emocional para saber trabalhar sob pressão, né? Não há nenhum momento da vida em que a gente não trabalhe com base em alguma meta, né? Você está na faculdade, você tem aquela pressão de se formar, de não repetir nenhum período, né? Na vida pessoal, às vezes você quer casar, você quer morar sozinho, você quer comprar sua moto. Então, você está sempre acompanhado de alguma meta, né? Algo que você quer aí alcançar, concluir, né? E aí a gente precisa aprender a lidar com essa pressão, né? De atingir aí essas metas, alcançar aí as nossas necessidades. E, gente, a gente precisa de desafios, né? Infelizmente, os desafios, eles são acompanhados de pressão. Porque se você não tem um prazo, né? Você não tem ali ferramentas onde você vai alcançar aquela meta em curto prazo, você não vai ter pressão, né? Não deixa de ser um desafio, na verdade, não é mais desafio. Porque se você não tem prazo, não tem tempo, não tem outras pessoas contando com a realização daquela meta, né? Então não é desafio mais, porque você pode fazer quando você quiser. E o desafio, lógico, ele vem acompanhado de pressão, né? Geralmente você vai ter um chefe lá. O que você tem feito, né, para alcançar esse resultado aí? Né? E aí, né, o prazo está chegando, aquilo vai te gerando uma certa pressão. E aí é aquilo, né? Ou você aprende a trabalhar sob pressão, né? Alguém te cobrando, ou então você vai ter que procurar uma função, né? Onde você não tenha pressão de alguém em cima de você. Por exemplo, que tal empreender, né? Você vai ser dono do seu próprio negócio, você vai ter que lidar com as suas próprias pressões. Não vai ter uma pessoa te pressionando, mas você vai ter que lidar com as próprias pressões. De lidar com o fornecedor, né? De repor o material do teu negócio, né? De saber investir o dinheiro, né? Que você está recebendo aí
com as vendas aí do teu negócio e tudo mais. Bom, comunicação eficaz, né? Uma das ferramentas mais valorizadas das soft skills é a comunicação eficaz. E aí a gente já deu esse exemplo lá na aula inaugural, né? Às vezes a gente tem pessoas que acham que se comunicar demais é falar muito, né? Eu preciso falar muito para a pessoa entender o que eu falei. Não, não necessariamente. Você pode ser uma pessoa objetiva, né? Clara, não falar muito e se comunicar bem, fazer a pessoa entender o que você está querendo dizer. Então, não necessariamente você prolixar a conversa é uma maneira de você ter a comunicação eficaz. E ao contrário também, né? Tem gente que tem aquele discurso do menos é mais para a comunicação. Aí a pessoa fala quase nada, fala meio assunto, as pessoas ficam sem entender, e aí o teu colega de trabalho executa uma demanda errada porque você não se comunicou de uma maneira clara, né? De uma maneira bem explicativa. Então, saber se comunicar de maneira eficaz, né? É uma das habilidades mais utilizadas aí entre os bons profissionais e valorizadas pelas empresas. Bom, orientação para resultados, né? Orientação para resultados é aquela pessoa que ela tem um foco, não no meio, né? Mas no final, ou seja, por que você está executando esse trabalho, né? Então, você precisa ter um senso de planejamento para você alcançar o teu resultado. Então, orientação para resultados é isso, né? É você saber que existe um trabalho em grupo, mas você tem uma ciência que cada um tem uma missão aí individual que precisa ser realizada, né? Apesar do trabalho ser coletivo. O projeto que vocês estão realizando é algo assim, né? Será que cada um de vocês tem essa soft skills aqui desenvolvida, orientação para resultados, ou porque você acha que o trabalho é de grupo, a sua parte não é importante? Então, gente, isso aqui é uma soft skills que precisa ser desenvolvida, ou seja, você precisa administrar as suas tarefas, né, para você poder, executar a missão coletiva dentro da empresa. Tá bom? Bom, liderança de equipe, né? Todo mundo precisa ser líder? Não, não se cobre por isso, que nem todo mundo precisa ser líder. Mas é uma característica valorizada? Sim, é uma característica valorizada. Tá? Então, a ideia é que você, se não é líder de alguma equipe, de uma empresa, de algumas pessoas, você precisa pelo menos ser o líder da sua vida, né? Você precisa criar, né, expectativas para a sua vida, você precisa criar as suas motivações, né? O que te motiva, né? O que você precisa fazer para poder alcançar as suas metas, né? Então, isso é um espírito de liderança. Às vezes, essa liderança ela vai ser uma autoliderança. E, às vezes, sim, você é uma pessoa que tem uma capacidade, por exemplo, de estimular, né? De engajar as pessoas, de fazer as pessoas fazerem o que você quer, né? O que você acreditar em você, né? Você é uma pessoa, por exemplo, que consegue envolver, né, os demais, né? E não necessariamente você trabalha numa equipe para isso, né? Não necessariamente isso é um trabalho, mas você vê lá nos seus grupos de trabalho da faculdade, da escola, né? As pessoas estão sempre, e aí, Luiz, como é que a gente vai fazer? Ou seja, as pessoas te reconhecem como líder, né? E aí, Beatriz, como que a gente vai começar a fazer o trabalho? Ou seja, as pessoas meio que esperam de você que você vai ter ali uma atitude para dar o pontapé inicial nas coisas. E isso, por exemplo, são pessoas que têm uma característica de liderança de equipe, ok? 3 maneiras de desenvolver, né, essas soft skills aí, né? Você primeiro, né, precisa aprender a administrar as suas emoções, né, e se recuperar do estresse, né? Você precisa gerenciar o seu tempo, né? Isso é planejamento, e você criar uma feedback, né, de soft skills e hard skills, né? Ou seja, será que o que você está fazendo está bom para as pessoas, está bom para você mesmo, né? E daí por diante. Bom, vamos falar agora das hard skills. As hard skills, gente, como a gente falou, é a parte física, né, das suas competências. Ou seja, algo que você necessariamente
buscou uma formação para aprender ou você já tem aquela habilidade, né? Ou seja, exemplos aqui de hard skills, né? Uma formação acadêmica numa faculdade, né? Uma formação complementar, ou seja, às vezes você faz uma pós-graduação para se especializar naquela área, né? Às vezes, por exemplo, você faz um curso técnico, né? Para ser um técnico em uma determinada área que você vai operar, né? Algumas aptidões científicas, né? Operar uma máquina específica, né? Pessoas, por exemplo, que sabem mexer em artesanato, tocar um instrumento, pessoas que cantam, por exemplo, aqui, pessoas que têm uma habilidade para o teatro, pessoas, por exemplo, que sabem consertar coisas, pessoas que aprenderam idiomas, ou por meio de cursos, ou de forma autodidata, né? Pessoas, por exemplo, que sabem gerir projetos, né? Quantas pessoas vocês viram aí que já viajaram vários lugares do mundo? Cara, como você fez isso? Eu me organizei aqui, montei alguns orçamentos de viagens por mim mesmo, construí uns roteiros e fui, né? Ou seja, uma pessoa que tem uma hard skills bem desenvolvida, tá bom? Certificações, né? Esse pessoal do TI aí, que tira bastante certificação em alguma programação, algum tipo de programa. Como a gente já falou aqui, né? Idiomas estrangeiros, essa pessoa que tem essa capacidade de falar, né? Novos idiomas, né? Uma pessoa que consegue construir sites, né? Uma pessoa que consegue cultivar plantas, pessoas que constroem casas, né? É um ofício mesmo. A hard skills, ela é um ofício, né? Pessoas que escrevem bem, por exemplo, né? Pessoas que criam aí roteiros, pessoas que conseguem aí organizar ambientes, né? E isso daí, por exemplo, pessoas que sabem aí cuidar dessa parte estética, né? Uma pessoa que maquia bem, que faz um bom cabelo, né? Uma pessoa que consegue, né, construir aí um look, né? É uma pessoa que tem uma hard skills desenvolvida, ou porque ela fez um curso, ou porque ela já tem essa habilidade, né? Quando ela viu, ela descobriu que ela tinha esse talento. Quantas pessoas aí aprenderam a tocar instrumento sozinho, né? Alguém falou, a cifra, ela se aprende assim. A pessoa chegou em casa, se aprende assim, aí pegou o instrumento e, cara, ela viu o que ela sabe fazer, né? Então, gente, fiquem tranquilos se vocês não tiverem muitas hard skills hoje, né? Porque a maioria das hard skills, elas são adquiridas ao longo da experiência profissional. Mas foi o que eu falei, tem pessoas que já têm algumas hard skills sem trabalhar necessariamente? Tem, né? É o caso aí de alguns idiomas, né? É o caso aí da questão do instrumento, pessoas que cantam, pessoas, por exemplo, que têm habilidade, sei lá, para dirigir um coral, né? Pessoas que dirigem, né? A pessoa sabe dirigir, isso é uma hard skills, tá bom, gente? E aí a gente tem as life skills, né? Outra hard skills também, voltando aqui, né? O pacote Office, pessoas que sabem mexer aí com Windows, Word, Excel, né? PowerPoint, Canva, né? Uma hard skills que talvez você tenha, né? Você tem habilidade para mexer no Canva, você tem habilidade para o Excel, isso são hard skills, né? Você tem habilidade no Word, enfim, no pacote Office como um todo, ok? E aí, por fim, a gente tem as life skills. O que são as life skills? As life skills são chamadas competências para a vida. Ou seja, são habilidades que não necessariamente vão te ajudar só no trabalho, mas vão te ajudar na sua vida inteira, né? Ou seja, que tipo de competências você pode levar para a sua vida e não necessariamente você vai estar trabalhando para isso, né? A gente pode dizer que são competências socioemocionais. Por exemplo, inteligência emocional, resiliência, né? Quantas pessoas aí têm dificuldade, por exemplo, de superar um luto, né? Pessoas, por exemplo, que têm uma capacidade de hospitalidade, né? Sabe receber bem as pessoas, né? Uma pessoa que sabe trabalhar o autoconhecimento. Eu me conheço bem, eu sei quais são os meus gostos, eu sei quais são as minhas prioridades, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem consciência ambiental, né, do espaço que ela está inserida, né? Não, eu não vou ficar jogando lixo no chão, né? Eu vou me organizar com as pessoas do meu bairro
para dar uma limpada na praça, porque a prefeitura não vem aqui. Ah, eu vou, por exemplo, organizar um espaço de coleta seletiva, né? Então, a consciência ambiental, por exemplo, é uma life skills, né? Porque ela vai fazer diferença no ambiente em que você está vivendo. Por isso que a gente chama de life skills, são competências para a vida. E aqui a gente deixou um infográficozinho com 7 atitudes, né, que podem fazer parte aí das suas life skills. Ou seja, aproveite o que você já sabe, né? Use o que você aprendeu. A gente tem uma tendência de achar que as coisas que a gente aprende só funcionam para o trabalho, né? Por exemplo, você faz um curso de administração do tempo. A maioria das pessoas faz para o dia a dia de trabalho. Mas será que você não pode utilizar para administrar o tempo do seu dia a dia, né? Tente outros caminhos, né? Procure jeitos diferentes para resolver a questão. Ou seja, uma pessoa que sabe trabalhar com várias possibilidades, né? Ah, não, eu só quero fazer desse jeito. E aí, quantas pessoas você ouve assim, ai, vai devagar, porque fulano é difícil. Ou seja, uma pessoa que ela não tem life skills, né? Ela não tem uma life skills, por exemplo, de estar aberta a novas possibilidades, né? Porque nem sempre, gente, a gente vai lidar com pessoas que são iguais a nós. Então, a gente precisa estar aberto para novas possibilidades, né? Entender que o outro entende o que a gente entende de uma maneira diferente. Tá? Organize os seus pensamentos antes de falar ou escrever. Quantas pessoas aí, né? Ai, quando eu vi, eu já tinha falado, né? Uma pessoa que não organiza os pensamentos, não organiza as palavras. Ou então, não só para não ofender, né? Mas uma pessoa que, por exemplo, já viram pessoas que pensam alto? Aí a pessoa, quê? E repete aí que eu não entendi nada do que você falou. Ou seja, uma pessoa que ela não organiza os pensamentos para ela poder depois verbalizar. Ela sai falando, né? E aí as pessoas que têm que codificar o que ela quis dizer naquela hora, né? Às vezes a pessoa está pensando com ela mesma e solta uma frase lá totalmente fora do contexto que ela está ali com as outras pessoas. Aí ela fala, ih, não, desculpa, gente, eu estava pensando outra coisa aqui. Ou seja, a gente precisa organizar os nossos pensamentos antes da gente explicar as nossas ideias, né? Será que as pessoas não vão se sentir ofendidas da forma com a qual eu vou falar que deveria ser feito? Então, para isso, você precisa pensar primeiro antes de você falar. Isso é uma life skills, né? Que vai te ajudar a conviver bem com as outras pessoas. Faça perguntas, né? Não esconda as suas dúvidas, nem a sua curiosidade, né? É um exemplo muito interessante, porque eu sempre conto uma história, né? Mas eu entrei no camp, né? E aí lá tem a Cibele, né? Vocês devem conhecer a Cibele. A Cibele, ela é assistente pedagógica, né? Do camp. E aí o coordenador na época tinha me falado, né? Ó, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar a Cibele, né? E eu já tinha trabalhado junto com ele, né? Que eu falei para vocês que eu entrei no camp, participei do processo seletivo com a indicação desse coordenador. Então ele já me conhecia. E aí eu já comentei, né, que eu entrei no camp assim, passaram uns meses, ele saiu, né, ele foi para uma outra oportunidade, e aí, né, as dúvidas que eu tinha, eu ia perguntando a Cibele. Aí ela virou para mim e falou assim, você é exatamente o que o professor Marco falou que você era. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim para mim, olha, essa menina que vai entrar aqui, ela pergunta a mesma coisa 30 vezes, mas você pode ter certeza que ela não vai fazer errado. E é exatamente isso, gente. Eu pergunto várias vezes a mesma coisa para eu ter certeza do que é necessário que eu faça. Porque uma coisa que eu tenho, eu odeio retrabalho com todas as minhas forças. O que é retrabalho, né? Retrabalho é aquela coisa que você faz de novo, faz pela segunda, pela terceira vez, porque na primeira, na segunda vez, você fez mal feito, ou você fez de uma maneira errada, que você teve o entendimento errado. Então, o retrabalho é uma coisa que me irrita bastante, né? Então, eu pergunto várias vezes, sim, a pessoa que está me delegando alguma função, para saber o que exatamente ela quer, para que depois eu não tenha um retrabalho daquela função que eu tive. Então, faça isso, né? Isso é uma life skills que eu tenho na minha vida. Eu faço muitas perguntas mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui
para o nosso material, tá? E aí eu deixei aqui, né, uma outra sugestão no infográfico, né? Vá com calma, né? Não tenha pressa. Pense bem antes de fazer alguma coisa. Aqui a gente não está falando para ninguém ser lento, tá, gente? A gente precisa de agilidade, sim, para poder realizar algumas funções. Mas outras coisas a gente precisa, ter uma resposta rápida, né? Porque ninguém vai ficar te esperando pensar um mês sobre as propostas de soluções que você tem para determinados problemas, tá? O que a gente está falando, ir com calma aqui, é no seu tempo, assim, de resposta, né? Às vezes você recebe uma provocação, um feedback errado, pensa primeiro, né, antes de responder, se dali você já não vai criar uma situação pior do que a que você está sentindo ali, né? E o ser humano, ele tem essa tendência de querer devolver o que ele sente, né? De não querer sofrer sozinho. É igual quando, por exemplo, recentemente agora, né, quando meu pai faleceu, cara, o que tinha de pessoa falando assim, ai, poxa, meus sentimentos, o fulano também, né, meu tio, meu amigo, meu primo, o pai do primo da minha vizinha também teve AVC, que não sei o que sei que lá, né, ou seja, ela quer mostrar que ela também sentiu a mesma coisa que você, né? Só que, cara, a sua dor é só a sua dor. Ainda que uma outra pessoa tenha morrido, né? Tenha acontecido a mesma fatalidade, né? Cada um sabe como sente. Então, antes de você falar, você precisa pensar, né? Será que o que eu vou falar vai ser eficaz, né, para essa pessoa? Vai resolver o problema ou vai fomentar mais discussão, vai levantar mais discussão da situação? Então, às vezes, é melhor você nem falar nada, né? Ou você ser um pouco tardio, né? Nas palavras, assim, que são mais ríspidas, né? Procure ser uma pessoa mais branda com as suas palavras, tá bom? Ouça as pessoas com respeito e atenção. Reflita, né, no que as pessoas estão falando para você. Nem sempre a pessoa que está te fazendo uma crítica é uma crítica, né, desconstrutiva. Às vezes ela está te dando um retorno para você melhorar alguma coisa, né? Só que às vezes a gente tem uma tendência a não gostar de receber feedback. E, gente, a gente precisa entender o que está errado. Porque se não entender o que está errado, a gente não tem como tomar o rumo certo, né? É igual quando a gente vê que a gente está perdido. Cara, você está perdido e está sem internet, não tem GPS, o que você vai ter que fazer? Vai na banca de jornal mais próxima e pergunta onde você está e como que você chega ao lugar que você deseja. Então, você precisa ouvir de alguém, né? Qual é o caminho certo a ser tomado? Para isso, você tem que estar aberto, sim, a receber retorno negativo e retorno positivo, que é sempre bom, né? E por último, né? Seja criativo. A vida, né? Não só o ambiente de trabalho, mas a vida vai exigir de você resiliência, né? Possibilidade de sair de determinadas situações, né? Ah, já aconteceu uma determinada situação. Você vai ficar ali chorando até quando? Chorar não vai mudar. Você precisa, sim, viver a dor, viver o momento do choro, mas você entenda que é um momento, não é um local para você morar, né? A sensação da perda, a sensação da frustração, a sensação do luto, são lugares que a gente vai permanecer por um determinado momento, mas a gente não mora nesse lugar. Então, a vida vai exigir de você criatividade, né? Você vai ter que ter certas sacadas, né? Você vai ter uma certa sagacidade para sair de determinadas situações. Daqui a alguns anos, né? Muitos de vocês aí já vão estar com seus filhos no colo, né? E, infelizmente, vivenciando algumas situações de desemprego, quem sabe. O que você vai fazer, né? Qual carta você vai tirar da manga para não faltar comida para o seu filho? A vida vai te exigir criatividade, ok? Bom, e aí aqui tem alguns vídeos que são os mesmos que estão ali na Zai, tá? Para fundamentar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Vou explicar aqui a atividade de hoje. Na atividade de hoje, você vai fazer com o seu grupo do projeto, ok? Com o seu grupo do projeto. Aqui, gente, tá aqui até de 5 pessoas, né? Mas como nós somos muitos, eu sei que os grupos têm mais de 5 pessoas. Tem grupos aí que tem 10 pessoas, né? Então, vocês vão se reunir em grupo, vocês vão fazer uma pesquisa individual, primeiramente, tá? Essa atividade tem 2 momentos. Vocês vão fazer uma pesquisa com vocês mesmos, cada um, tá? Vai fazer a sua autopesquisa,
tá? Por meio das suas soft skills e as hard skills, né? Para essa atividade, vocês deverão primeiro, né? Vocês e os seus colegas poderão observar nesse mapa mental aqui alguns exemplos de soft skills e alguns exemplos de hard skills, ó. Estão vendo, ó? Comunicação interpessoal, capacidade de persuasão, né? Capacidade analítica, né? De analisar as coisas, analisar os fatos, resolução de conflito, criatividade, né? Trabalho em equipe e por aí vai. E as hard skills, ó, alguns exemplos, ó, conhecimento da operação de máquinas, conhecimento de língua estrangeira, habilidades adquiridas em cursos e treinamentos, uma graduação, né? Uma pessoa que toca instrumento, uma pessoa que sabe consertar algumas determinadas coisas, enfim, tá? Então, aqui nesse mapa mental aqui tem alguns exemplos. E aí a ideia é que vocês observem, né, o exemplo aqui acima. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Espera aí. Vou diminuir o zoom para a gente conseguir ler, tá bom? Espera aí. Só um minutinho. Pronto. Aqui já dá para a gente ver o zoom diminuído. Espera aí. Vamos lá. Espera aí. Eu diminuir o zoom aqui para dar para todo mundo ver. Agora sim. Bom, após observarem aí, né, o exemplo acima, cada componente do grupo deverá refletir sobre as suas próprias soft skills e hard skills, tá? E não são as possíveis ou as futuras, mas é que vocês já possuem. Ou seja, eu gostaria de ter uma habilidade de ser mais comunicativa. Não, se você não é, você não tem essa soft skills ainda. Tá? Mas, em compensação, já que você não tem a soft skills de comunicação, qual soft skills você pode ter, né? Geralmente, as pessoas mais introvertidas são pessoas que têm mais facilidade de foco, né? São pessoas focadas, são pessoas determinadas, né? Em contrapartida da comunicação, essa também é uma soft skills, ok? E aí, cada um de vocês vai pensar aí duas de cada, ok? 2 soft skills e 2 hard skills. Porque se a gente parar para pensar, se cada integrante aí colocar 2 soft skills e 2 hard skills, a gente vai ter aí uma atividade com mais de 40, né, características entre soft skills e hard skills, tá bom? E aí, vocês vão anotar essas competências individualmente e depois vão trazer para o grupo, né? Vocês podem aproveitar o WhatsApp lá do grupo do projeto de vocês. Aí vocês vão construir um mapa mental em conjunto, ok? Bom, isso aqui é um exemplo de mapa mental, tá? Mas se vocês quiserem, busquem no Google exemplos de mapas mentais. Vocês podem fazer à mão, vocês podem fazer à mão e tirar foto, né? Alguém que é bom de desenho, que inclusive isso é uma hard skills, tá? Vocês podem fazer no Canva, tá? Vocês podem fazer de alguma forma esse mapa mental aí, tá? Já tem alguns aplicativos, inclusive, que você consegue construir mapa mental e baixar no PDF, tá? E aí depois vocês vão juntar, ok? Todas as soft skills e hard skills de vocês, né? Do grupo. E aí, vamos supor, Carla, tem gente do grupo que repetiu a soft skills, ou tem gente do grupo que repetiu a hard skills. Tem 2 pessoas que tocam o instrumento no grupo. No mapa mental, isso só vai aparecer uma vez, ok? Porque não é para colocar, Dayana, comunicação e trabalho em equipe. Não, gente, é para fazer uma coisa só, com todas as competências misturadas, igual está aqui. Não precisa colocar o nome de quem é de quem aqui nas soft skills e nas hard skills. Vocês vão construir um mapa mental com todas as soft skills juntas do grupo e com todas as hard skills juntas do grupo. Aí vocês sabem, né? O mapa mental, uma das regras do mapa mental é que o assunto que está sendo tratado ele tenha mais evidência, né? As palavras tenham mais evidência. Por exemplo, nesse aqui, né? O que está sendo tratado é soft skills e hard skills. Percebem que esses 2 termos são maiores e são mais evidentes que as outras palavras?
Ok? É exatamente isso aqui, é uma das regras do mapa mental. Soft skills e hard skills tem que vir em evidência aí no trabalho de vocês. E aí é isso, tá? Como diz aqui, vocês podem fazer no papel, podem fazer uso de tecnologia para construir essa atividade, tá? Quem fizer no papel, tira uma foto, tá? Ou você vai escanear, né, por meio de um aplicativo, ou você já faz um mapa, o grupo já faz um mapa mental num aplicativo, depois salva todo mundo, envia o mesmo, tá? Ou então a pessoa que for fazer desenho pega lá as soft skills de todo mundo, a hard skills de todo mundo, cria lá uma coisa só, tira a foto e manda o desenho para todo mundo depois que ela fez. É para cada um fazer um mapa mental e depois juntar? Não, gente. Você só vai escrever as suas 2 soft skills, as suas 2 hard skills e mandar lá no seu grupo, palavra mesmo, ok? E aí depois só uma pessoa vai desenhar, vai criar uma arte, vai fazer alguma coisa com todo esse apanhado do grupo, tá? Não é para vocês fazerem um mapa mental individualmente e depois um mapa mental do grupo. É um único mapa mental do grupo, ok? Bom, e aí é isso. Essa pessoa que for criar um mapa mental, ela vai ter que salvar a atividade, né? Distribuir para o restante dos participantes. E aí cada um vai postar o mesmo arquivo na sua área das áreas. É assim que vai ser feito. Beleza? Bom, vou aproveitar aqui, né? Que eu ainda estou com a minha tela compartilhada. A gente tem um vídeo aqui, tá, gente? Para a gente assistir da Adriana Cubas, que inclusive está aqui